Olá, meus alunos, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Nós vamos trabalhar agora com História, com o assunto Mudanças ocorridas ao longo do tempo. Nós vamos trabalhar com as páginas 22 a 28. Nós vamos trabalhar o assunto, não é? E vamos encerrar com as atividades. Vamos lá, meus amores, vamos para a nossa aula de História, com o assunto Mudanças ocorridas ao longo do tempo. Então, vamos lá, meus amores, acompanhe a leitura comigo. Mudanças ocorridas ao longo do tempo. Nos últimos 20 anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. Então, aí não é o homem, tá? O ser humano e o meio natural, onde o meio natural, crianças, trouxe vários benefícios para o ser humano. Houve grandes progressos na domesticação dos animais e no pastoreio. Então, aqui não é a domesticação dos animais. Então, a partir do momento que o homem se fixou na terra, ele começou em uma certa terra, né? Ele começou a domesticar esses animais, tá? Então, aí começou o processo que hoje em dia nós conhecemos, tá? Esse processo que nós conhecemos hoje em dia como pecuária, né? Que a pecuária quer dizer criação de animais. Somado a isso, há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, tá? Vocês lembram daquela história que eu falei que o início, né, do homem primitivo, quando ele via a semente caindo no chão, né? E aí começava a brotar, eles começavam a ver que aquela semente que caía no chão começava a crescer, uma planta, tá? Então aí eles começaram a observar que eles poderiam, tá? Também trabalhar aquilo que estava acontecendo. Então aí foi desenvolvendo a agricultura, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta que tornou possível a multiplicação dos grupamentos humanos, que passaram a se fixarem em um lugar ou se sedentarizarem. Então, aí, fixarem um lugar, gente. Já falamos, não é? Sobre o povo nômade, não é? Quando o homem, o ser humano, ele era nômade, aonde ele não tinha moradia fixa, tá? Ele andava, ele se locomovia de um canto para o outro. Aonde ele encontrava recursos para a sua sobrevivência, ele ficava. Mas a partir do momento em que esse recurso terminava, ele iria para outro local, atrás de outros recursos para a sua sobrevivência. Então, a partir do momento em que eles descobriram a agricultura, eles fixaram sua moradia, tá? Então, deixaram de ser um povo nômade para ter a sedentarização, tá? Então, eles começaram a plantar, a colher, a criar os animais, né? Domesticar os animais. Então, aí fez com que fossem criados grupos humanos, tá? Então, eles começaram a fixar a sua moradia em um local. Esse período de grandes mudanças deu-se o nome de Neolítico, que significa pedra nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Nós já estudamos em classe também, sendo marcada pela sedentarização, trazida pela fixação das pessoas nos ambientes. Foi possível ao ser humano desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar o seu dia a dia, como o arco e a flecha, o arpão de arremesso e a lança. Então, aí nós seres humanos, desde o início, né, da Idade da Pedra, que eles utilizavam a pedra, tá, para fazer os seus instrumentos, seja de tecido doméstico, né, ou armas, tá? Eles utilizavam a pedra para poder afinar, né, deixar bem afiado aí, para poder fazer a sua caça, para poder fazer o corte.
Além disso, começou-se a domesticação de alguns animais. Essa estabilidade não aconteceu de forma repentina, nem todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Ao contrário, foi um processo gradual que aconteceu de forma distinta nas diferentes regiões do mundo. Não se sabe ao certo como a prática da agricultura começou. Sabe-se apenas que vários fatores estão envolvidos, como uma dedicada observação dos ciclos das plantas na natureza. A agricultura e o sedentarismo. Como dito antes, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida constante. Então, aí, não é a partir do momento que eles começaram a plantar, a colher, não é? Eles observaram a parte da semente que eu falei aqui, né? Então, eles começaram a fazer eles mesmos esse processo, tá? Então, aí, começaram a construir suas casas, né? Fazer agrupamentos, aldeias, tá? Começaram a fazer comunidades, foram crescendo as aldeias, se transformaram em comunidades. Fonte de comida constante, que, consequentemente, permitiu a elas se fixarem em uma região. O ser humano começou a abandonar a vida nômade e começou a se organizar em aldeias agrícolas, em regiões de solo férteis. Então, eles ficavam principalmente onde o solo, né, ajudaria na agricultura. Eles ficavam perto de rios, não é? De lagos, tá? Para ter melhor desenvolvimento, né, da sua prática agrícola e também para a sua sobrevivência. A esse processo de fixação na terra, damos o nome de sedentarização, onde o homem, né, se fixou agora, ele começou a construir sua moradia, fixando sua moradia aí em um certo local. Então, é o modo sedentarismo. Com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe. Adobe é uma espécie primitiva de tijolo feito de barro secado ao sol. Vale a pena repetir: esse processo não se deu repentinamente em todas as partes do mundo e nem da mesma forma, tá? Ele quer dizer aqui do modo sedentarismo, tá? A moradia nas aldeias dos agricultores criadores. Uma aldeia de agricultores era composta de aproximadamente 30 habitações, tá? Então, dentro de uma aldeia onde moravam agricultores, tinha aqui aproximadamente 30 habitações, tá? 30 estilos de casas. Algumas eram compostas por casas feitas de palafitas, enquanto outras apresentavam residências de pedra. Então, aí vocês têm um exemplo, né, do tipo de moradia que era construído nessa época. A divisão do trabalho e a troca de excedente. Então, aqui, não é como foi aumentando, né, o grupamento de pessoas, não é? Tiveram que fazer a divisão dos trabalhos, tá? Entre homens, mulheres, crianças, idosos. Então, cada um tinha uma atividade. Nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Seus habitantes dividiam entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. Então, era dividido, não é? Cada grupo aí tinha suas tarefas. Ou seja, com o sedentarismo humano surgiu a divisão de trabalho. Primeiro, com a civilização dos Sumérios, por volta de 4.500 anos antes de Cristo, no Oriente Médio, e em seguida
em outras partes do mundo surgiram o arado puxado por animais, tá? Então, aqui utilizando, né, os animais domésticos para fazer ajuda, não é, na agricultura. As técnicas de irrigação e os adubos que aumentaram bastante a produção de alimentos. Com esse aumento de produção, as comunidades agrícolas passaram a produzir alimentos excedentes, ou seja, mais comida do que as comunidades inteiras precisavam para sobreviver. Então, aí, não é? Com a ajuda dos animais, com os solos férteis, tá? Começaram a exceder na produção dos alimentos, né? Começou a ter muito alimento para pouca gente. Então, as comunidades começaram a trocar esses alimentos. Então, houve a troca, né, de uma comunidade com outra, tá? Desses alimentos que estavam sobrando. Alimentos excedentes por artigos que não produziam, tá? Enquanto uma comunidade trabalhava com agricultura, né, tinham bastante alimentos, outra comunidade também fazia outro tipo de atividade. Então, com isso, começaram a fazer a troca. Por exemplo, uma aldeia precisava de ferramentas para arar o campo, mas nela não havia quem soubesse lidar com tal ofício. Então, as pessoas dessa aldeia iriam levar seus excedentes de alimentos para uma comunidade que soubesse produzir tais ferramentas. Eis aí o início do comércio. Olha só, o início do comércio. Então, aqui a troca, não é? De um elemento com outro que as comunidades faziam. Se uma comunidade não tinha certo tipo de alimento ou algum material, eles iriam fazer, não é, a proposta para outra comunidade para que houvesse essa troca. Essa prática já era comum por volta de 8.000 anos antes de Cristo, mas não envolvia dinheiro, bastava-se unicamente em troca. A isto deu-se o nome de escambo. Complexidade social, metal e o domínio das terras. Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas, com costumes e normas. Com isso, surgiram formas de organizar o poder dentro das aldeias. Então, aí, né, a forma de organização aí no meio em que eles viviam. Começou a ficar definido quem dava as ordens nas aldeias, quem deveria obedecer, quem tomava as decisões sobre os rumos da comunidade e até mesmo quem podia opinar. Então, aí, não é, começou a fazer uma divisão na sociedade, tá? Porque todos ao mesmo tempo, não é, mandavam, não tinham de direitos nem deveres. Então, a partir do momento que a sociedade começou a definir, tá? E puderam fazer, né? Quem poderia ser dar as ordens, as pessoas que iriam obedecer. Então, aí começou, né, a ter um modo de organizar essa sociedade. Nessa atribuição dos poderes, as pessoas começaram a se dedicar a tarefas específicas dentro das sociedades. Surgiram, então, os artesãos, os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes. Enfim, estavam cada vez mais definidas as diferenças entre as pessoas nos espaços. Além da atribuição dos poderes, as aldeias começaram, cada uma à sua maneira, a criar modos de vida, linguagem e crenças.
Surgia assim a cultura. Ao final do Neolítico, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metal. Então, aí, né, quando acharam metal, não é? E o fogo também, o fogo, para se fazer essa fundição do metal necessita do fogo, tá? Eles começaram a fundir o metal, né? Deixando o metal derretido para que pudessem, né, criar o molde e obter qualquer tipo de material que eles iriam fazer com aquele metal. Poderia fazer uma faca, uma espada, né? Diversos tipos de materiais utilizando a fundição do metal. Por meio do aquecimento dos fornos, tá? Das formas variadas aos minérios de metal. Primeiramente, o ser humano começou a manipular o cobre, depois o ouro, o estânio e o bronze. O bronze, que é a mistura do cobre e do estânio, tá? Então, aí com a fundição, não é? O fogo que ajudava a deixar o ferro, tá? Em formato que eles pudessem fazer outros artigos, tá? Utilizando metal, não é? E faziam diversos tipos de materiais utilizando metal. As primeiras minas de onde se extraía foi a região do Anatólia, cidade da atual Turquia. Esse período assinala a chamada Idade do Ferro, de 1200 anos antes de Cristo, que além do progresso por meio da fundição, teve como marco o fortalecimento dos exércitos de alguns povos com as camadas mais pobres daquelas sociedades. À medida que as comunidades foram se estabilizando, elas foram crescendo. Esse crescimento fez com que, conforme aumentassem as aldeias, necessitassem de mais terras férteis para o plantio. Tá? Então, quanto mais a sociedade crescia, né? Quanto mais a comunidade crescia, primeiro começou com uma aldeia, depois as aldeias necessitaram, né, de terras maiores, mas que deveriam ser terras férteis, começou aí a se tornar uma comunidade. Para garantir o acesso a tais terras, os povoados começaram a criar, além de ferramentas, armas de metais, para garantir a imposição do domínio do terreno fértil à força. Então, aí, né, começou as lutas, né, dos povos, tá, para que outros povos não pudessem, né, tomar as suas terras, tá? Essa, essa, essa idade dos metais fez com que as pequenas aldeias crescessem e se tornassem cidades, e estas, em algumas regiões, uniram-se e se tornaram grandes civilizações. Então, aí eram pequenas aldeias, não é? Essas aldeias cresceram e formaram comunidades, precisaram de terras maiores e aí se tornaram cidades, aonde mais tarde, né, uniram-se para o desenvolvimento maior e tornaram-se grandes civilizações. Tá bom? Então, por hoje é só na nossa aula de história, tá ok? Tem alguns deveres para vocês fazerem. Então, leiam com calma o assunto e respondam às atividades. Então, até nossa próxima aula. Beijos!